Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo diretamente da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Opa! Márcio Luciano, muito bom. Claudete, sejam bem-vindos aí pelo Instagram, o pessoal do Instagram chegando. Muito bem, pessoal chegando também no Facebook. Vamos dando o seu boa noite aí, vamos falando aí de onde vocês são aí pra gente, de que lugar estão falando. Bom, Márcio, eu sei que é Curitiba. Quem mais está chegando aí? Pessoal está chegando, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que tá aí? Tudo bem com vocês? Nesse dia dos professores, dia 15 de outubro. Ô Solange, bem-vinda. Ô Solange, Ribeirão Preto, Curitiba. Quem mais está chegando aí? Pessoal do Instagram chegando em peso. Muito bem. Muito bom. E o pessoal aqui também, Zenaide, aqui no Facebook. Quem mais? Boa noite, Zenaide. Quem mais está chegando aqui no Face? Lembrando, quem tem Facebook, quem tem aí acesso, né, ao Facebook, Ronan, bem-vindo. Wilson, pessoal, em peso no Instagram. Quem tiver Face pode migrar para lá, que no Face a gente vai interagir com algumas telas com alguns slides, algumas informações a mais. Quem não tiver pode continuar no Instagram. Fiquem à vontade. Maria Helena, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Wilson, seja bem-vindo. Ronan. Pessoal chegando. Já vamos começar. 20h31. Oi, Lene, boa noite, Lene, quanta satisfação. Muito bem, seja bem-vinda, Lene. Conheci a Lene lá em Belém, agora a gente está em Santa Catarina. Ela veio primeiro, depois eu vim para cá. Muito bem, Jonatas também está aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso tema, que a gente estava na terça-feira falando, né? Na terça-feira a gente falou sobre um tema, sobre como a gente percebe a nossa realidade, nosso mundo, porque nossa realidade é nosso mundo. Hoje vamos dar continuidade. Eu havia dito na terça-feira que hoje a gente teria um convidado, né? Realmente estava na agenda, não só para hoje, como para quinta-feira que vem a gente já tem, né? Quinta-feira que vem a gente vai falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e espiritualidade, uma pessoa que vocês vão amar, né? Amar conhecê-la. E na outra quinta também já tem uma convidada, a Ana, que né, ela trabalha aí nessa parte digital também, digital influencer, essas novas profissões, com essa nova era digital que está chegando, e ela vai falar com a gente, falar com vocês sobre essas profissões que estão surgindo nessa nova revolução que está acontecendo aí, que é essa revolução digital, né? Saindo da nossa revolução industrial, que já ficou um pouco para trás, e chegando à revolução digital. E ela está por dentro disso aí, que ela está trabalhando com isso. E depois a gente vai estar vendo aí como é que vai ser a agenda de novembro. Muito bem. Vamos dar continuidade. Acabei fazendo aqui né, acelerando um pouquinho o trabalho para a gente ter assunto para a gente falar hoje, que tem bastante assunto dentro deste tema, né? Vocês que estavam na terça-feira aí devem se lembrar, quem não estava, mas tem acesso ao livro, eu tenho o livro, está no livro, a gente está falando sobre assuntos do livro, e também estou aprofundando um pouco mais os temas, né? Estamos buscando mais exemplos, estamos aprofundando aqueles assuntos que eu considero muito importante dentro da nossa jornada, dentro da nossa missão de autoconhecimento. Então, sejam todos bem-vindos, Andréa, Lu, Luciana, e o pessoal também está aí pelo Instagram, né? O pessoal pelo Face e Instagram. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quem for, né, se tiver algum professor ou professora aí, sinta-se carinhosamente abraçado também. Todos sintam-se carinhosamente abraçados. É bom falar disso, né? Que a gente vai falar sobre a gente tem falado muito sobre os nossas canais sensoriais, e a sinestesia é uma delas, né? A sinestesia é um canal sensorial, e pelo que vocês observaram, no meu caso, é um canal preferencial meu. Como que a gente funciona?
né? Como que você funciona. A gente vai estar falando sobre comunicação mais para frente, eu devo fazer um vídeo sobre comunicação. A Márcia Esteves fez algumas perguntas e acabou me dando aí, sem querer, ela acabou me dando aí uns insights, né? Uma epifania. Eu falei, acho que vou falar sobre comunicação. Ela está perguntando sobre mente inconsciente, várias perguntas. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer alguma coisa sobre comunicação que tem tudo a ver. A propósito, não sei se você sabe, a falta de comunicação é o problema número 1 nas empresas. Então, o problema número 1. E nos relacionamentos também. Não é só no relacionamento profissional, não. Relacionamento afetivo também, nas famílias. A falta de comunicação, ou a comunicação, a falta de habilidade, de capacidade de se comunicar de maneira eficaz, né, gera muitos transtornos, infelizmente. E a gente vai estar caminhando nesse sentido, porque tem tudo a ver. Os temas, eles se falam, né? Os temas se falam. Bom, então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Deixa eu só tirar aqui a mensagem, que eu tenho a mensagem de boa noite aqui, que dá para fazer isso aqui pelo Face e deixar somente os comentários. O pessoal que está chegando aí depois, a Nai, do Macapá, bem-vinda, Nai. Neuzinha também está aí, bem-vinda. E aí, Neuzinha, já está fazendo meditação, Neuzinha? Olha, hoje pela manhã, vocês viram, não? Eu compartilhei no Facebook, um vídeo da Camila Zen. Camila é uma das pessoas que eu sigo já há algum tempo, né? E ela, inclusive, acredito que esses vídeos dela ela faz aqui nas praias de Florianópolis. Acredito que ela deve morar por aqui, na ilha, né? Um dos vídeos que ela fez ali no Campeche, eu identifiquei depois. Falei, foi aqui que ela fez, nesse local. Muito bonito os vídeos que ela faz, e ela faz vídeos de meditação. Ela trabalha com isso, ela fala muito sobre meditação, yoga, posturas corporais, mas também vídeos de meditação. Por isso que eu perguntei, tá difícil, né, Neuzinha? Por isso que eu perguntei aí, a Neuzinha, esses dias, ela fez perguntas sobre meditação. Então, eu fiz questão de compartilhar com vocês e compartilhei também algumas dicas, né, no e-mail, né, que eu passei para vocês aí, a mensagem que eu mandei, eu também compartilhei algumas sugestões de como a importância, né, da meditação, ou as pessoas costumam confundir, é parecido, mas não é a mesma coisa, mindfulness, né? Qual que é a diferença, aproveitando aí, Neuzinha, qual que é a diferença, vocês devem ouvir muito falar sobre mindfulness, né, e meditação. A meditação, porque o mindfulness é uma forma mais ocidental de falar, sem ter vínculo, que o mindfulness não tem vínculo religioso. Já a meditação tem várias origens, né, tem do yoga, tem da Zen, tem, né, a monja Coen mesmo, ela ensina também várias técnicas de meditação. Eu também acompanho a monja. Tem o Sadhguru também, que é o líder yogi indiano, que já faz bastante tempo que eu acompanho. Yogi, né? Ele é um líder yogi, líder espiritual. Ele tem várias sugestões, vários vídeos sobre meditação, ele ensina, inclusive. Enfim, vamos lá para o nosso assunto principal. A meditação também é muito importante, mas vamos falar aqui sobre, vamos dar continuidade, na verdade, né, onde a gente parou, onde paramos na terça-feira. Ficou faltando, dentro dos assuntos, ainda a gente falar sobre os filtros universais, né? A gente falou sobre os órgãos sensoriais, sobre a forma como algumas curiosidades, né, sobre os olhos, né, as modalidades, né, visual, auditivo, né, o paladar, o tato. A gente falou sobre curiosidades e falamos também sobre a forma como é feita a captação das ondas, né, que na verdade a gente percebe o mundo ali, ele é incolor, ele é silencioso, então, e também não tem gosto e não tem cheiro. Na verdade, nosso cérebro é que faz isso, ele converte, né, as substâncias químicas que vem no ar e vem na água, né, no líquido, e aí o cérebro dá forma, né, dá gosto, dá sabor, dá cheiro. A mesma coisa as ondas eletromagnéticas, né, os olhos captam invertidamente, né, invertido,
Ele capta a luz refletindo nas coisas, nos objetos, nas pessoas, e aí ele capta isso e o cérebro é quem faz. Aí dentro, né, a gente já chegou no tálamo, né, que é um dos caras que estão ali, no caminho, né, dessas informações, desses estímulos que é recebido através, que é identificado, que é captado pelos nossos órgãos dos sentidos. Né? Nós falamos bastante sobre isso na terça-feira. E chegamos até a falar um pouco sobre o tálamo também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes a gente tem que falar dos filtros, porque se a gente vai falar de programação, né, os filtros é fundamental a gente conhecer isso. Sabemos que todos nós, porque mesmo uma pessoa vivendo ao lado de outra pessoa, sendo irmão gêmeo, sendo criado na mesma família, praticamente convivendo o tempo todo no mesmo, né, dentro da mesma família, as experiências, enfim, muito próximos um do outro, terem opiniões tão distintas, perceberem a realidade de uma maneira tão distinta. Um dia desse, inclusive, eu citei um exemplo, né, que eu gosto, num dos treinamentos que eu fiz há 2 anos atrás, já tinha na internet, acho que foi lá em São Luís, quando eu tive um treinamento lá, uma reunião com o pessoal, eu falei sobre essa distinção, né? Cada um percebe o mundo à sua maneira. São quase 8 bilhões de mundos, de realidades diferentes dentro desse planeta, só falando do ser humano, né? Sem entrar na jogada aí os animais e outras coisas mais. Então, só nós temos aí 8 bilhões, quase 8 bilhões de maneiras diferentes de perceber a realidade. E aí tem um vídeo na internet, eu acredito que alguém já deve ter visto, alguns de vocês já viram, de 2 meninos, 2 crianças, né? São praticamente irmãos gêmeos, se eu não me engano, deve ser gêmeos, porque são muito parecidos os dois. O pai deve estar filmando, acha muito engraçado aquilo, né? Eu não acho, né? Que a gente sabe o que está acontecendo, mas o pai achou, até por desconhecimento. Um matou uma formiguinha e o outro estava chorando, porque o irmão dele matou a formiguinha. Agora, aquele que estava chorando de soluçar, gente. Se você vê o vídeo, você, meu Deus, fica com dó, né? Com pena, dó não, fica sentido, você sente também, né? Dó e pena a gente não pode sentir de nada, nem de ninguém. Mas você fica sensibilizado com aquela criança chorando, o pai filmando e rindo, e o outro irmãozinho olhando para ele sem entender nada, assim, com a cara de sinceridade, tipo, meu, o que está acontecendo com o meu irmão, né? Não estou entendendo o que está acontecendo, é apenas uma formiga, né? Uma formiguinha. E ele chorando porque o irmão matou a formiga. Olha só que interessante, né? 2 irmãos, crianças, vivendo da mesma família, né? Nesse vídeo, quem não viu pode buscar na internet. Só que percebendo uma realidade de uma maneira tão diferente. Um chorando porque a formiguinha, o irmãozinho matou a formiguinha, o outro não entendendo nada, que é apenas uma formiguinha. Olha a questão da diferença. Então, muito importante a gente entender esses filtros, entender como que nós representamos internamente, na nossa mente, né? No nosso interior, como que você representa a sua realidade. Como que você representa o seu mundo. É muito importante que você entenda isso. Para você começar a querer entender o que acontece à sua volta, primeiro entenda o que acontece dentro de você. Agora, o que normalmente a gente faz é querer entender de tudo, desde, como dizia um colega de trabalho, cocô de mamute a turbina de avião, né? Um colega profissional falava isso. Fulano entende de tudo, desde cocô de mamute a turbina de avião, hein? Poxa, entende de tudo. É aqueles caras que sabem tudo. Mas será que da pessoa mesmo, dele mesmo, ou dela mesma, ele entende um pouquinho, entende o suficiente? Deveria entender mais, porque é uma busca, né? A gente chama de buscador, mas é uma jornada que vai até o nosso último, né? Até derradeiro suspiro. Porque tem muita coisa para a gente descobrir. É muita coisa, né, nesse universo interior. E os canais, esses filtros, né, esses filtros é muito importante que você entenda, principalmente para que você também já vá, durante a explicação aqui, você vai, poxa, eu acho que eu tenho que fazer uma limpeza nos meus filtros, né? Assim, usando uma linguagem mais conhecida, fazer uma limpeza. Por exemplo, o primeiro filtro, vamos lá. Eu estou aqui compartilhando aqui com o pessoal no Face, quem tiver no Face aí, pode aproveitar. Quem tiver no Instagram e tiver Face, quiser ir lá, fique à vontade. Mas eu estou falando também com vocês aqui, eu estou com o celular e vamos compartilhando aqui.
Bom, vamos falar do primeiro filtro, que é o filtro da distorção. Distorção, como que nós distorcemos, como que o cérebro, como que esse filtro, né, o cérebro distorce muitas coisas. Nós distorcemos muitas coisas, então temos que cuidar muito. A distorção é necessária, todos esses filtros, tá, como tudo na vida, tem, né, existe a lei universal da polaridade, tem os dois lados, né, o mundo é dual, então, aqui dentro também. Então todos os filtros, ele tem é útil, né, tem a sua utilidade com certeza, mas também a gente tem que tomar cuidado com esse filtro, com esses filtros, porque também, né, se a gente não souber como utilizar, ou não souber o que está acontecendo ali, né, ele não é tão útil para a gente, ele acaba sendo, em vez de favorecer, em vez de possibilitar, ele acaba impedindo, ele acaba dificultando, gerando, dificultando mais a vida, impedindo, né, é como se fosse uma crença limitante, limitando, né, não é uma crença, mas começa a fazer parte. Começa a fazer parte da estrutura. É como se limitasse você com relação a alguma coisa, dependendo da forma como esse filtro, por exemplo, a distorção, dependendo do que você distorce. Né? Eu até citei algum exemplo ali, deixa eu ver se fica melhor aqui, para quem está pelo Facebook, para poder... Então, o que acontece com o filtro de distorção? A gente recepciona a informação, como a gente já viu, né? Toda a totalidade, a informação ela vem na totalidade, os órgãos sensoriais captam na sua totalidade, mas a gente só leva para a nossa base de dados aquelas que estão de acordo com o modelo de mundo que temos em mente. Modelo de mundo que temos em mente. Aí começa. Qual que é o modelo de mundo, qual que é o teu mapa, né? A gente chama de mapa em PNL, qual que é a representação que você tem. E aí por trás disso tem valores, tem crenças, tem paradigmas, princípios, e um monte de outras coisas aí, né? Convicções. Então, dependendo das suas crenças, dependendo dos seus valores, né? Esse filtro da distorção ele vai ser útil para você, aquilo que ele filtrar, aquilo que ele levar para a base de dados, vai ser útil ou não para você. Então, depende também, né, para fazer a distorção dessa informação que está recebendo pelos órgãos sensoriais, né, se ela é útil ou não, vai depender, portanto, do conjunto, não somente do filtro de distorção, que é um filtro universal, e é um filtro que todos nós temos, e toda a informação que passa por esse filtro, né, que nós recebemos, ela vai passar pelo filtro da distorção. Muitas pessoas vão ver um quadro, por exemplo, um quadro artístico, né, nossa, né, você vai estar lá numa exposição de arte, por exemplo, um exemplo, só para você entender como é que funciona, o filtro, ele é útil, mas também depende muito do teu nível cultural, depende de uma série de coisas. É o mapa de mundo que você tem, não é? Então, você tem uma pessoa olhando e falando, nossa, mas isso aqui ele consegue interpretar, consegue ler. Isso não vale só para um quadro, né? Vale para muita coisa. Aquele quadro, né, pintado, aquele quadro bonito ali, mas tem pessoas que vão olhar para aquilo e vão enxergar somente alguns rabiscos, não é? Então, o filtro da distorção, esse é o filtro da distorção. Isso vale também com relação, não somente essa, tem vários outros exemplos que eu posso citar aqui com relação a esse filtro, mas vamos caminhando à frente, porque tem bastante assunto para a gente falar aqui. O próximo filtro o filtro mental, o filtro universal que a gente usa é o filtro da deleção. Esse aqui acredito que vocês conheçam bastante também. E é bastante útil esse filtro aqui, né? Imagina a quantidade de informação que o meu cérebro recebe por segundo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, só acho que mais de 4 bilhões de bits de informação, uma coisa... Ele vai fazer um filtro muito grande em cima disso, né? O filtro enorme em cima dessa informação que chega, de acordo com o teu mapa. De repente vai estar guardando informação no teu banco de registro, no teu, né, representando para você dentro da sua base de dados ali, usando essa linguagem, que não vai ser tão útil para você, vai estar descartando coisa que informação que poderia ser mais útil para você. Mas, vamos lá, deleção, o que é esse filtro? Como é que funciona esse filtro, Zé? A deleção é um processo pelo qual nós prestamos atenção seletivamente
né? Você vai fazer, ele faz tipo uma seleção a certos dentro de parâmetros de experiência que você tem, dentro dos registros que você tem, dentro do seu mapa, do seu modelo de mundo, né? Que você tem aqui dentro, cada um de nós temos. Então, dentro disso, ele vai fazer a seleção daquilo que vai, né, a informação que vai ficar e a informação que vai ser descartada. O filtro da deleção ele é muito útil para ajudar a mente, né, a ficar focada, né, focada no objeto ou experiência que é mais interessante, que mais interessa a você. Ela procura fazer isso acreditando que é o que mais interessa para você, mas nem sempre é. Então, por exemplo, habilidade, você está numa sala que tem bastante ruído, né, você pode trabalhar essa habilidade do filtro de eleição com relação a isso, se você tiver foco, se você conseguir, né, focar naquilo que você está fazendo, de repente você trabalha, mas vamos lá, mesmo que você esteja, quando você está ali pela primeira vez, você tende, né, aí vem a consciência, que a gente vai estar falando sobre a consciência daqui a pouco, a mente consciente. Quando você está naquele ambiente pela primeira vez, normalmente você está mais lúcido, normalmente você está mais atento ou atenta, normalmente você percebe mais coisas. Você passa por aquela rua pela primeira vez, quando você está naquele shopping pela primeira vez, quando você está naquela casa, naquele local, né, passando por aquela experiência pela primeira vez. Quando você passa por aquela experiência já repetidas vezes, o que acontece com o seu cérebro? O que acontece com o filtro da eleição? É a mesma coisa do cheiro do teu perfume. O que acontece? Né? Imagina para o cérebro que recebe, como eu falei, depois a gente vai ver direitinho, mas se eu não me engano são mais de 4 bilhões de informações. Ele está o tempo todo, o cérebro recebendo da mente, que não para, né? A mente, pessoal, não vamos confundir, né? Vamos reforçar quem está, de repente, pela primeira vez aqui participando da live, né? A gente está falando de assuntos do livro. Vamos tomar cuidado e não confundir a mente, ainda tem muitos autores, muitas pessoas ainda, muitos profissionais que confundem mente com cérebro, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe uma conexão através da mente inconsciente, a gente vai estar vendo isso aqui também mais no detalhe, mas a conexão com o cérebro, com a mente, o cérebro é a mente, o corpo, né? O cérebro é corpo, cérebro é corpo, mente não é corpo, mente é metafísica. Então, quando a gente fala de mente consciente e mente inconsciente, a gente está falando não estamos falando de cérebro, não estamos falando de corpo, para a gente não confundir. Então, como eu estava dizendo, você está no ambiente e você já passou por ali várias vezes, o que o cérebro, né, que está lá recebendo tanta informação do corpo, né, está recebendo informação de tudo que é lado, todos os órgãos mandando informação, porque a pele, né, através do tato, a pele é o maior órgão sensorial do corpo. Você, embora não esteja consciente do que está acontecendo, inclusive nesse momento aí onde você está, sentado, deitado, em pé, segurando o celular está em algum local, você está, a maior parte do teu corpo, ele está adormecido ou em estado hipnótico. Você não está sentindo, você não está percebendo. Imagina se você sentisse todo canto no teu corpo, todo momento. Você vai sentir quando incomodar. O que é isso? A deleção. É o teu cérebro, não preciso dessa informação aqui. Descarta, eu não preciso. Ele vai se incomodar, ele vai te lembrar, ele vai fazer você voltar a tua consciência, a sua atenção, quando começar a incomodar. E você sentou, de repente ficou muito tempo sentado naquela posição, começa a incomodar. E aquilo desperta. Não deveria você estar mais atento, nós estamos mais despertos, né, mais tempo. A gente passa muito tempo no mundo dos pensamentos, muito tempo distraído, né, distração. E aí entra a questão da mente, que produz aí de 70 a 80 mil pensamentos por dia e manda isso tudo para o cérebro e ele tem que se virar. Ele tem que se virar, a maioria é repetido, ele está só gastando energia desnecessária, e ele gasta bastante. Por isso que você chega no final do dia, às vezes cansado e não sabe, até sabe, né? Até sabe, só não pode ir dormir dessa maneira, que você também não vai ter um sono reparador, não vai conseguir. Nem à noite o cérebro vai conseguir, que é quando ele está mais produtivo, mais saudável, que aí a gente está dando menos trabalho para ele, a mente também, nem à noite ele vai conseguir realmente fazer com que o corpo descanse. Muito bem, então,
O filtro de deleção, ele é muito útil para nós, ele é muito útil para o nosso cérebro. Ele descarta muita coisa, realmente, e como eu falei, como é dual, também descarta, tem coisas que vai descartar, tem informação que ele vai descartar que são informações que seriam úteis para você. Mas a grande maioria das informações, não, porque se ele não fizesse, se esse filtro não existisse, simplesmente nem eu nem você funcionaríamos. Não tem como funcionar com a quantidade de informação que ele recebe. Ele tem que descartar. Muito bem, vamos lá para o outro filtro. Esse filtro, o filtro que a gente chama do filtro da generalização. Tá? Então, são 3 filtros universais que a gente está vendo aqui. Esse é o terceiro, filtro da generalização. O nosso cérebro, a nossa mente, costuma generalizar. E também um filtro bastante útil, mas também tem aquela parte que, infelizmente, não é positivo para a gente. Qual que é a utilidade desse? Por que ele é útil? Em que sentido? Bom, como é que funciona? A partir do resultado da experiência, né? Em particular, aquela experiência que você está tendo, a nossa mente assume que toda experiência semelhante poderá representar o mesmo resultado. Lembra? A mente inconsciente, ela funciona, né, pela lei do menor esforço. Eu tenho um vídeo que eu gravei, inclusive, falando sobre isso. Então, a gente tem que cuidar muito como a nossa mente, ou você comanda a mente, ou ela comanda você, e aí nós somos seres emocionais, fato. Infelizmente, mais de 90% do nosso tempo é a mente que está mandando na gente. Isso eu chamo de modo automático. Enquanto está no modo automático e ela mandando na gente, ela que está decidindo as coisas. Quando você assume, você coloca no modo manual, vou usar aqui a cabeça, mas é para, né, eu sei que não é aqui que está, a mente está no corpo todo, né, mas só para você entender. Você bota no modo manual, porque o cérebro também entra, né, se a mente entra no modo automático, o cérebro também entra. E a mente, ela manda no corpo. A mente, ela cria. O corpo não, o corpo obedece. Então, ela vai mandar e o corpo vai obedecer o que ela está fazendo. Então, voltando aqui, dentro da generalização, né? Como ela já tem registros, nós temos aí, dependendo da quantidade de experiências pelas quais a gente já viveu, já passou, né? Por isso não é a quantidade de anos, né, que faz com que você tenha mais ou menos sabedoria, é a quantidade de experiências e como essas experiências você representa, né? E é muito importante você entender esses filtros para isso, para fazer uma limpeza. Bom, o que ela entende que aquilo que já existe similar, não igual, então, se é igual, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você aprende a dirigir carro, né? Tem vários de vocês aí que estão aí na live, tanto no Instagram quanto no Facebook, sabem dirigir ou carro, ou moto, ou até bicicleta, pilotar moto, bicicleta. Quando eu aprendi, e faz algum tempo já, né, não vou revelar aqui, mas já faz mais de 30 anos, eu aprendi a dirigir moto, né, eu tenho carteira A, B. E depois aprendi a dirigir carro num Fusca. Fusca, eu até brinco que o meu Fusca era, de vez em quando eu encontro um aqui em Florianópolis, da mesma cor, acho que foi ontem que eu vi, hoje que eu vi um da mesma cor, azul calcinha, é difícil achar. Fusca, existe essa cor, tá, meninas? As meninas vão achar que eu tô de zoeira, não tô não é brincadeira não. Existe a cor, pode procurar depois com o professor Google, aproveitando que hoje é o dia do professor, ele também é. Procura no professor Google aí que tem azul calcinha. Então, aprendi a dirigir num Fusca, manual, né? Ele não tem toda a tecnologia que tem um outro carro, por exemplo, que eu tive depois do Fusca, né? Que foi um Corcel. E depois Corcel, né? Mas a diplomata. Aí depois tive... Quando eu aprendi a dirigir, tirei carteira para dirigir nesse carro, eu aprendi de uma maneira, né? Aprendi a dirigir, ele era um carro todo jeito, o Fusca tem todo o jeito dele. Com o tempo, depois de vários, né, foram vários anos, depois apareceu o carro que a gente chama de carro automático. Você não precisa mais, ele não tem a utilidade das duas pernas, uma delas fica parada, quem dirige sabe o que eu estou falando. Eu preciso novamente reaprender a dirigir tudo de novo? Claro que não, né? Claro que não. A adaptação é rápida, o cérebro aprende rápido. A mente inconsciente, ela aprende rápido. Você entrou ali, pouquinho observação que você já está dirigindo,
E aí a gente passa por todas as fases, né? Tem 4 fases da aprendizagem. A gente vai estar falando sobre isso, se não nessa live, numa próxima, que essa aqui eu acho que não vai dar tempo. Mas numa próxima a gente tem 4 fases da aprendizagem, né? Incompetente e inconsciente, você não sabe o que não sabe. Competente, consciente e incompetente, você sabe que não sabe, né? Que é a segunda fase. Eu sei que eu não sei dirigir. Competente e consciente, que é a fase do aprendizado, que você está aprendendo. E quando você está aprendendo, você presta mais atenção, principalmente quando você está aprendendo qualquer coisa, né? Você está mais atento, mais ligado, mais lúcido, mais consciente. Depois que você aprende, você pratica e repete várias vezes aquele comportamento, aquele movimento, aquele hábito, você se torna competente inconsciente. Ou seja, você nem percebe o que está fazendo, como dirigir um carro. É tão automático que você não precisa mais prestar atenção para engatar, e se o carro é automático, não precisa engatar, mas você também precisa... que você começa a pecar, né, por outro lado, que é o lado negativo da generalização, que a gente chama de automatismo, que a gente entra no automatismo, e o automatismo, a distração, acaba gerando outras consequências. Então, tem o lado positivo da generalização. Se abriu porta de uma maneira, você não precisa mais estudar. Sempre que você chegar para abrir a porta, o trinco, para baixo, abrir torneira, o dia que você chega no lugar que é diferente, você vai dar uma paradinha. Opa, foi o que aconteceu comigo logo que eu trabalhava no Beira-Mar Shopping aqui, trocaram as portas de maneiro, botaram porta automática. Eu não sei se ainda é, que faz tempo que eu não vou ao shopping. Mas no começo, né, eu levei um susto, aquele susto assim de, né, surpresa. Eu cheguei na porta, a porta abriu sozinha, para trás, ainda bem que foi para trás, se viesse para frente, foi para trás a porta de uma vez. Botaram porta com sensor, e as torneiras com sensor, a primeira vez também a torneira com sensor. De vez em quando você entra no banheiro, né, dependendo do local que você vai, tem gente que tem dificuldade de fazer aquele trem funcionar, porque é por sensor, e ele está acostumado a girar. O cérebro ainda está naquele modelo, então chegou ali, não dá mais. Né? A generalização não funcionou. Eu vou ter que aprender, mas é rápido, o cérebro aprende rápido. Alguém explicou, não, é só fazer assim com a mão que o sensor, que a água, né, que liga, a água vem, pronto. Então, é dessa maneira que funciona o cérebro, que funciona do cérebro esse filtro da generalização. Boa noite quem está chegando aí, o pessoal do Face, o pessoal do Instagram também. Poxa vida, tem bastante, tem professores aí, hein? Tem professor meu aí, inclusive, rapaz, professor do varejo, professores do varejo. Hoje aqui é professor, me sinto muito honrado com a presença de vocês. Parece até que o José Nilson está ali, rapaz. Olha só, não é possível. Eu ia convidar o Zé para a gente fazer uma live juntos, cara. Convidado especial aí, porque esse tem muito conteúdo para compartilhar. Não sei se o Daniel está aí. Se o Daniel estiver aí, o Daniel deve... Não sei se o Daniel se lembra dele, do Zé. Sejam todos bem-vindos aí. Uma honra ter vocês aí com a gente. Comigo aqui, conosco, né? Nessa live de hoje. A gente está falando aqui, dando seguimento no tema que a gente está falando, como a gente percebe a nossa realidade, como que a gente percebe o mundo, e hoje a gente está entrando e aprofundando um pouco mais sobre como que a gente representa essa realidade internamente, como que isso se estrutura, como que isso se organiza aqui dentro, né? Aqui dentro, aqui no corpo e também na nossa mente, por tabela. Então a gente está falando aqui do último filtro, são 3, do filtro da generalização. Bom, e a gente começou a falar do tálamo. O tálamo, ele é importante, né, nesse processo de conhecimento, de identificação da realidade, de representação da realidade, porque todas essas informações, como é que funciona esse tálamo? O que é? O que você vai falar? Você podia falar do diencéfalo, podia falar do hipotálamo, podia falar de outras coisas. Vamos falar desse especificamente, bem rapidamente, para não ficar entrando em detalhe. Só para você entender, ele é como, vamos colocar assim, porque no português, assim, bem prático para nós, bem para entender. Ele reorganiza, ele faz, deixa eu passar adiante aqui, o pessoal que está no Face entender melhor. Ele é uma estação, quem está no Face lá tem uns slides que fica mais fácil, né? O Instagram ainda não tem esse recurso aqui. Eu estou aqui numa plataforma que ela não fala com o Instagram, ela fala com várias outras canais de
mídias e não fala com o Instagram, não sei por quê. Mas aqui no Face tem. Então, bom, mas estou falando com vocês aí, qualquer dúvida vocês podem perguntar também. Então, o Tálamo, ele está numa área que ele faz, é como se ele estivesse organizando as coisas. O guardinha de trânsito, né? Eu pensei no guardinha de trânsito. Se tiver alguém da área aí, né, dessa área, né, é capaz de depois me criticar por ficar usando uma linguagem, então, umas comparações assim. Mas é para a gente entender, eu gosto muito de metáfora. Porque, na verdade, ele fica organizando mesmo, né, e redistribuindo as informações. Não, essa aqui vai para lá, essa aqui vai para o neocórtex, essa aqui vai para esse lugar. Então, é muito importante o trabalho desse cara, que a gente chama de tálamo, que fica, né, no nosso cérebro, e ele se comunica também com o sistema límbico, sistema de defesa, sistema emocional, né? Enfim, ele tem várias funções. Tem função emocional, tem função sensorial, que a gente já deve ter falado, que ele além de filtrar, ele modula e distribui, né, essas informações sensoriais que ele recebe lá, para todas as áreas corticais. E a função emocional do tálamo é que ele também faz parte do sistema límbico, como a gente estava falando, né? O sistema límbico a gente já conhece, ou o cérebro, né? O cérebro límbico, eu vou estar especificando isso melhor mais para frente, se não nessa, em outras lives, que é o cérebro trino, né? É a teoria do cérebro trino, ou triúnico, do MacLean, do Dr. MacLean. E o cérebro tem o reptiliano, tem o límbico, né, que é o emocional que a gente está falando aqui, que esse cara que o tálamo também tem comunicação aí, né, porque é uma das funções dele. E também ele se comunica com o córtex, né, que é o cérebro mais evoluído, nossa parte do nosso cérebro mais evoluído, que é o neocórtex, o cérebro mais novo, né, novo de milênios para cá, mas é mais recente, porque tanto o reptiliano quanto o límbico são desde a época que eu costumo brincar, que a gente usava a cauda, né? Desde há muito tempo atrás. Muito bem. Então, passando também pelo tálamo aqui, só para explicar, a gente vai chegar na consciência. Ele faz a distribuição, né? O tálamo, ele distribui essas informações, e aí, parte dessa informação vai chegar na consciência. Você vai estar consciente, né, dessa informação. Qual que é a função da consciência? A gente falou consciência, mente inconsciente. Nesse caso aqui, a função, né, da mente consciente e da mente inconsciente. A gente sabe que eu costumo citar o exemplo do iceberg, né? Você imagina, é uma metáfora também. Então, a parte de cima ali, aquela pequena pontinha do iceberg, a gente entende como sendo a nossa mente consciente, os 5%. Né? Os 5% que manda na gente. Os 95% que manda na gente está submerso, que é o nosso inconsciente, que é o poderoso, que é a nossa mente inconsciente. Que, se você não tiver no controle dela, ela está no controle, e é ela que gera todos esses pensamentos, e gera todo esse estresse, preocupação, de medo, de um monte de bloqueios emocionais, de comportamentos que nós temos, de pensamentos que nós temos, e de hábitos e de padrões que nós temos, que nem todos são úteis, né? E a gente percebe isso muito claramente através da quantidade de doenças, né, que temos hoje, pessoas muito doentes, e a grande maioria dessas doenças tem origem mental. Tem origem na mente inconsciente. Bom, mas vamos falar um pouquinho da consciência ou da mente consciente. Então, a percepção, ela faz a percepção, né, ela recebe essa informação que vem dos órgãos sensoriais, da parte dessa informação, e ela toma, através dos filtros que a gente viu aqui agora há pouco, né, aí tem a deleção, né, que a grande maioria é descartado, e de acordo com os seus valores, com os meus valores, de acordo com as crenças, os paradigmas, né, os metaprogramas que a gente chama em PNL, ela vai reorganizar e estruturar isso, fazendo uma representação da realidade, um mapa, né? Mas mapa não é território, como a gente diz, é uma representação muito pessoal de cada um. Então, é o seu mundo,
né? É a sua maneira de perceber o mundo. Por isso que eu reforço novamente, eu acho muito importante dentro dessa jornada de autoconhecimento que a gente se dê conta disso. Quando você se sente tentada ou tentado a julgar, a dar a sua opinião, muito cuidado quando você quer julgar alguém, quando você quer dar a sua opinião, quando você quer convencer alguém do seu ponto de vista ou à vista do ponto, porque é o teu ponto de vista, não é o ponto de vista do outro. É teu, é a sua maneira única de perceber, de acordo com a tua estrutura, com o teu mapa, com o teu modelo de mundo. Olha, nós estamos desde terça-feira, e antes a gente vem falando isso, mas terça-feira a gente começou pelos órgãos sensoriais, a maneira como a gente percebe a realidade, hoje estamos entrando um pouco, aprofundando um pouco mais. E olha quanto, isso passa muito rapidamente, tá, pessoal? Não é muito rapidamente que essa informação chega na tua mente consciente e inconsciente. A propósito, nos primeiros segundos, a gente vai estar falando da mente inconsciente daqui a pouco. Quando você conhece alguém pela primeira vez, ou quando você vai a um encontro de negócios, ou quando você vai a qualquer tipo de encontro com uma pessoa pela primeira vez, existe aquela questão que a gente fala causar uma boa primeira impressão, né? Lembra disso? Ainda se fala sobre isso, não? Olha, você tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão, precisa causar uma boa primeira impressão. Então, essa tem sido uma das observações que a gente tem que fazer, mas não somente quando você conhece pela primeira vez, mas principalmente quando você está conhecendo, é uma experiência nova, você vai conhecer alguém, é um encontro de negócio, de você. Por quê? Porque você sabe que a tua mente inconsciente, antes de você abrir a boca, estando já você, se a outra pessoa te visualizar, se outra pessoa te vê, né? Visualização é com a mente, se ela te vê já à distância, já no espaço público, né? O espaço público é espaço acima de 4 metros, não no espaço social, que é de 3,5 metros, né? Já entra no teu espaço social, depois no teu espaço, e aí vai até o espaço íntimo, que é 40 centímetros, claro, a pessoa não vai invadir, e aí que muita gente erra, já de cara, de querer já chegar e já se aproximar demais da pessoa. Mas quando a pessoa já observa você vindo, de repente, o inconsciente, a mente inconsciente dela, e você, que já viu a pessoa, já avistou a pessoa, as duas mentes inconscientes, elas já começam, mesmo sem você abrir a boca, a fazer um raio-x da outra pessoa. E já vai dizer para você, inconscientemente, ela está no controle, por isso que é importante você saber disso. A mente inconsciente está no controle. Já começa, será que é oportunidade, ameaça? Será que... né? E já começa a causar aquela impressão em você. Os filtros trabalhando, a mente inconsciente trabalhando, em poucos segundos já tem um pré-conceito a respeito da pessoa que está ali. E aí, dependendo da postura da pessoa, a forma como ela também chega até você, ou a mente inconsciente se fecha, bloqueia, que ela faz isso, eu costumo dizer que, né, falar em treinamento que baixa a comporta, a mente inconsciente baixa a comporta, e aí, meu amigo, para você convencer a outra pessoa, nem ela mesma sabe por que ela não está tão interessada naquilo que você quer oferecer para ela, no assunto que você está conversando com ela, não sei, ou na proposta, ela não vai ser muito difícil, se é uma reunião de negócios, muito difícil fechar negócio, se é um outro tipo de encontro, não vai rolar, porque a mente inconsciente, ela já bloqueou. E a função dela é te proteger, ela entende que ela está fazendo o melhor para você, porque ela já entendeu que ali não tem oportunidade, ali é ameaça, ali não perde tempo, você vai perder tempo, não requer atenção, não é confiança. A parte da confiança, não passou confiança para a mente inconsciente. Você tem que se conectar com ela. O teu jeito, o seu... na comunicação, a fala é só 7%, não é? Não é isso? Vocês sabem disso ou não? O impacto da comunicação, a fala, ela impacta somente 7% na comunicação. Por isso que a gente tem tantos problemas de comunicação nas empresas e tantos problemas de comunicação nas relações. Todos os tipos de relação. Que as pessoas acham que a fala, né, fica só no verbal. Não, 93% é não verbal, 28%, 38%. 38% é o tom de voz.
o impacto do teu tom de voz é muito superior à própria voz. O impacto na comunicação. E 55% é sua fisiologia. Então, para outra mente que está lá, mente inconsciente, já fazer um raio-x de você, não precisa que você abra a boca. 55% já está vindo lá. Só no jeito de andar, só na postura corporal, só na posição do corpo. E aí, depois que você começa a falar, ou piora tudo, de vez, ou, de repente, a tendência é melhorar, né? Pode ser que melhore, mas já a mente inconsciente, dependendo da forma como você se aproxima, mãos no bolso. Mãos no bolso não é, a gente sempre dá isso como sugestão. A pessoa não te conhece, você chega com as mãos no bolso, tudo bem, é um encontro de negócio, é um encontro, de repente não é de negócio, é outro tipo de encontro, é social. Mas a mente inconsciente, ela é primitiva, existe o límbico, existe lá o reptiliano. O reptiliano é do lutar ou fugir, é da época das cavernas, gente. Você está com a mão no bolso, o cara ele não vai achar que você vai assaltar o outro, é um encontro social, de negócio, mas não inspira confiança. Não passa credibilidade, não passa confiança, principalmente nesse caso. Então tem que ser espontâneo, né, se é um encontro social, de trabalho, sem mãos no bolso, né, aquele negócio de sem ombro, bom, isso aí já é um assunto para mais para frente, não quero falar muito disso agora, porque na verdade tem a ver com o que a gente está falando aqui, mas é um tema à parte, que entra mais na parte de comunicação, mas tem muito a ver com o que a gente está falando aqui a respeito da consciência e da mente inconsciente também. Muito bem, deixa eu passar adiante aqui, deixa eu falar aqui sobre a consciência. Eu falei agora há pouco para vocês que buscar o cérebro, né, buscar a consciência no cérebro é como olhar para o rádio e buscar o locutor. Tem um cara que diz isso. As pessoas ainda confundem muito. Vamos aqui para a função, de fato, aqui para a gente definir o que é mente consciente, o que é a função da mente consciente, o que é a função da mente inconsciente. Como é que a gente lida com isso? Para entender melhor, né, faz de conta que, imagina aí um círculo bem grande, divide ele ao meio, ou bem na parte de cima, você entender mente consciente e inconsciente, e é uma linha ligando a um outro círculo bem menor, e coloca corpo ali, que é a conexão com a mente inconsciente, né? O cérebro que se comunica com a mente inconsciente. Muito bem. Essa comunicação é feita com a mente inconsciente, de corpo, né, do corpo com a mente. Vamos lá. Mente consciente. Então, a função da mente consciente, bem resumidamente, ela analisa, eu até terça-feira eu falei sobre isso, a nossa mente consciente eu chamo de juiz, né, porque ela está o tempo todo analisando, o tempo todo julgando, criticando, ela planeja, ela julga, ela guarda memórias de curto prazo, pronto, né? E é claro, ela recebe todas aquelas informações também dos órgãos sensoriais e está fazendo analisando, vendo o que vai, usando os filtros para isso, o que fica, o que não fica, o que vai fora, a mente inconsciente também. Mas a mente consciente faz isso principalmente porque tem que descartar, porque ela recebe muita informação. E ao contrário da mente inconsciente, que armazena memórias, né, memórias de longo prazo, a mente consciente só de curto prazo. Agora, a função da mente inconsciente, aquela poderosa que a gente fala, que é a parte de baixo do iceberg. É a mente inconsciente que a gente ainda tem muita dificuldade na nossa relação com ela, em entender como é que funciona, né? Não só o corpo físico, que a gente tem muita atenção e acredita muito, e é claro, demanda bastante tempo para isso, mas às vezes a gente pensa e se ocupa mais com as necessidades básicas e superficiais do corpo físico e esquece do emocional, do espiritual, que já é um outro nível, uma outra dimensão emocional e dimensão espiritual. E aí a gente começa a falar de mente. Como eu falei agora há pouco, sistema límbico, sistema emocional, mente inconsciente. E aí você começa a entender como é que isso funciona, o poder que tem a mente inconsciente. E quando que essa mente inconsciente é mais fértil? Em que momento que essa comunicação dela com o nosso lado direito do nosso cérebro e faz com que o nosso cérebro também seja mais produtivo? Não é quando, como eu disse, não é quando a gente está nesse momento aqui, que a gente chama de nível, né, de vigília,
ou nível beta do nosso cérebro. É no nível alfa, que é um nível mais relaxado. Por isso que a gente falou em meditação lá no início, né? Mindfulness, meditação, relaxamento. Por quê? Presta atenção quando você tem ideia. De repente você está ali quebrando cabeça. A gente usa a expressão quebrando a cabeça, né? Cabeça quente, correndo para lá e para cá, e você precisa ter uma ideia. E aí essa ideia não vem. Você respira fundo, deixa eu sair um pouquinho, se é que você pode sair para respirar, né? Depende do trabalho, depende do que você faz. De repente você sai para respirar, ou até mesmo você foi para casa no final daquele dia e você não veio. Aí você vai para casa, de repente você está em casa, ó, uma dica, hein? Começa a lavar a louça depois da janta, você começa a lavar a louça ou começa a sair para fazer uma caminhada. Eu tenho certeza que a maioria vai escolher a caminhada em vez de lavar a louça, que eu tenho certeza que você não gosta, mas é uma forma de você relaxar. Quando você está lavando a louça ali, poxa, não é possível que mesmo lavando uma louça, a tua mente inconsciente está mandando em você. Nem nessa hora tu está prestando atenção no que você está fazendo, mas é nessa hora que eu não presto atenção mesmo, porque eu não gosto de lavar a louça. Mas concentre-se no que você está fazendo ali, você relaxa, né? Fazendo aquela atividade, ou caminhando, de repente você acaba relaxando mais e pum, veio. Você está fazendo um negócio que não tem nada a ver com aquilo que você faz no teu trabalho, e de repente aquilo que você estava precisando se lembrar, ou aquela ideia que você queria ter, aquele insight, aquela ideia, aquela epifania, veio, aquela inspiração, veio quando a mente estava mais relaxada. Por isso que eu digo, o nosso cérebro, ele fica muito mais poderoso quando você está dormindo. Por isso a importância da meditação, porque na meditação, no relaxamento, na hipnose, inclusive, por isso que funciona tanto a hipnose, que você vai para teta, você chega até no nível de teta, que é um nível que está ali em 7 ciclos por segundo, está muito relaxado. Você está muito relaxado, você está acessando o lado direito do cérebro, o lado intuitivo, o lado criativo, a imaginação, a visualização, tudo que... E para você ter inspiração nesse nível relaxado, do corpo e da mente, que aí os pensamentos estão mais... Sabe, não está tagarelando tanto, você consegue controlar mais, porque parar de pensar você não para. Mas não tem como parar, né? É só se parar, se vai parar, não tem como parar, né? Achar que vai fazer meditação para parar de pensar, eu já falei sobre isso, é um mito. Né? É a mesma coisa de querer parar o coração, parar o rim, parar o pulmão. Não tem como parar. Um dia vai parar, mas você não quer que pare agora. Então, da mesma forma, você não tem como parar de pensar. O que você faz é acalmar sua mente. Relaxar o corpo e acalmar sua mente. Parar o que a gente quer que para um pouco aquela tagarelice toda dos pensamentos, que durante o dia, ou nas atividades durante o dia, fica aquele monte de pensamento ali, aquela coisa, né, aquela tagarelice danada, e aí dificulta muito, até a concentração, dificulta muito você focar em alguma coisa, dificulta muito você estar consciente de alguma coisa. Muito bem, então a mente inconsciente, a poderosa mente, a misteriosa mente inconsciente. Vamos falar um pouquinho dela aqui, da misteriosa mente inconsciente. Ela é responsável pela criação, como eu disse, o corpo não cria, o corpo acata, né? O corpo, ele simplesmente, ele não pode, né? Tudo bem, tem para algumas pessoas até o corpo está mandando, além da mente mandar até o corpo, né? Por exemplo, eu tenho certeza que não é nenhum de vocês, vou tomar água aqui, tá, pessoal? Não acontece com nenhum de vocês, que vocês já estão no outro nível, mas você vai acordar de manhã, coloca lá o celular para despertar e depois ainda vai pede mais 15, mais 10, mas não sei quanto minuto ali para ele ficar mais tempo, e tem aquela dificuldade. Quer começar a praticar alguma atividade física e precisa, de repente, acordar um pouco mais cedo para isso, ou para fazer meditação, relaxamento, fazer um curso, um treinamento, e o corpo pede o quê? O corpo pede descanso. O corpo quer que você joga ele no sofá, que coloca ele lá no local, estica as pernas para cima, que deita na rede, é isso que o corpo quer. É sombra e água fresca. O corpo, ele quer isso. Ele não está errado. Mas ele não pode mandar em você. Você tem que dizer para ele. Inclusive tem o Pablo Marçal que fala isso, ele dava uma técnica, toma banho frio, não é gelado, banho natural, água natural. Quando você, adquira o hábito de manhã cedo, mesmo nesse frio, que está fazendo frio em Floripa, tá? De manhã cedo. Agora também friozinho, de manhã cedo está mais. Você adquiriu o hábito de tomar banho, água natural. Não é água quente nem morna, natural.
Você tem que o natural, com essa temperatura que está aqui no sul, vai ficar um pouquinho fria. Mas tá doido, eu vou congelar? Não vai não, você não vai tomar banho gelado, com gelo, vai tomar banho natural. Você vai ver que o corpo, ele trabalha da mesma forma quando está muito quente por lá de fora e você transpira, porque a pele precisa equilibrar a temperatura do corpo. Quando você recebe, né, essa água com esse mais friazinha um pouquinho, o corpo, a pele vai trabalhar para compensar essa temperatura também. Eu não quero que ninguém fique congelado embaixo e nem pegue resfriado, mas isso são crenças, né? Agora, tem algumas pessoas que têm alguns problemas de saúde e vamos respeitar. Mas o banho natural é uma forma de você começar a mostrar para o corpo quem manda, né? Quem manda? Quem está mandando aí? Eu quero ir lá e tomar um banho de água natural. Eu quero praticar, eu quero acordar mais cedo para praticar assim. Você quer que eu fique na cama, mas eu estou dizendo que eu quero levantar. É você mostrando para o corpo quem manda. E a tua mente é mais difícil, a mente inconsciente que ela é poderosa. Pessoal do Instagram, né, só 1 hora a live no Instagram, né? E daqui 4 minutinhos a gente vai ter que, né, eu vou continuar um pouquinho mais no Face, o Facebook pode ficar até 1 hora e meia. No Instagram, infelizmente, a gente só fica 1 hora. No YouTube a gente fica mais também, né? Quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, pessoal que está aí pela primeira vez que não se inscreveu ainda, tem vários vídeos lá, inclusive esse vídeo de hoje vai ser editado e colocado no YouTube. E tem outros vídeos também, não é só das lives não, tem vários vídeos. Vídeo do segundo livro, né, que não está aparecendo aí para quem está no Instagram, que é o Farol da Sabedoria, com um livro de metáforas, parábolas, contos, né, são 2.600 anos de história das metáforas e parábolas, né, das fábulas, desde Esopo, 600 anos antes de Cristo, até hoje, né, tem metáforas nesse livro, não está aparecendo aí no Instagram, está aparecendo só para o pessoal aqui do YouTube, que está aqui fora do campo da câmera de vocês. Mas é o segundo livro, e o primeiro livro também. Então, eu tenho algumas metáforas que tem vídeo, que está lá no YouTube também, além de outros vídeos dentro da nossa série Reaprendendo a Viver, nossa jornada de autoconhecimento. Ok? Então, convido também vocês que ainda não se inscreveram a se inscrever lá. Bom, então, e quem tem Facebook, José Eduardo Toffoli, é só entrar no meu Face, que aí a gente vai continuar um pouquinho, mas pelo Facebook. Tá? O assunto realmente são assuntos que eu, pelo menos, considero, né? Para mim faz muito sentido isso, para mim é muito útil dentro da jornada de autoconhecimento, por isso que eu procuro sempre aprofundar, né? O máximo que eu puder passar e compartilhar para vocês conteúdo. Mas o tempo passa muito rápido, então já está dando 1 hora aí. Quero agradecer vocês, o pessoal do Instagram. Daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, a gente vai estar aí encerrando a nossa live no Instagram. Quem tiver Facebook, corre para lá. Lembrando que toda terça-feira tem live também e toda quinta com convidado. Hoje não deu certo com o convidado, que ele cancelou, né? Essa live não pôde fazer agora e vai fazer mais para frente. Então, eu estou fazendo essa live com vocês, mas era para ter convidado hoje. Tá ok? Então, muito obrigado ao pessoal do Instagram, pessoal que está participando pela primeira vez aí, gratidão. E continue com a gente nessa jornada. Tá bom? Lembrando que o primeiro livro que te impede de viver feliz já tem no formato e-book, tá? Pela Amazon, tá? Quem quiser também adquirir o e-book tem no site da Amazon, é só procurar lá do primeiro livro. E o terceiro livro tá pronto. Eu estou negociando com a editora de Curitiba, tomara que dê certo, a Pris de Curitiba. O Nilson está aí de Curitiba, ele deve de repente conhecer a Pris, mas a Pris ela é mais, né, jurídico, livros mais jurídicos. O selo deve ser da Arteira, né? O selo da Arteira, que também é bastante conhecido, é uma editora muito, muito boa. Eu estou aqui em negociação, estou vibrando para que dê certo, né? Eles são bem comerciais. Ok? Então, muito obrigado aí, o pessoal do Instagram. Pessoal do Face, a gente vai continuar um pouquinho mais. E quem tiver Face, que tiver no Instagram e quiser dar um pulinho lá, a gente só continua. E na terça-feira, às 20h29, a gente retoma da onde a gente parar aqui. Tá bom, pessoal? Pessoal do Instagram, então, aí, excepcional, final de noite, tá? Que a paz que excede todo o coração, que excede todo o entendimento, né? A paz que excede todo o entendimento, habite o coração de vocês aí do Instagram. Pessoal do Face, aguenta mais um pouquinho aí. Pessoal do Instagram, excepcional noite. Até mais.
Bom, voltando aqui com vocês que estão aqui pelo Face, o pessoal está aí, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a mente inconsciente. Que pena que não deu para falar com o pessoal do Instagram. Realmente tinha bastante gente no Instagram, mas o Instagram é uma hora só, né? Bom, poderosamente inconsciente, o que ela faz? Ela cuida das funções vitais. Nossa mente inconsciente, ela cuida de todas as funções vitais do corpo, protege, né? Não só cuida, como protege o corpo, instala hábitos e padrões, pensamentos e comportamentos, crenças e paradigmas. A função da mente inconsciente. O que mais? É o terreno das emoções. Estão acompanhando aí, né? É o terreno das emoções e sentimentos, a gente já falou sobre isso. Intuição, sabedoria, conexão espiritual e das memórias de longo prazo. O que mais que a nossa mente inconsciente faz? Ela reprime memórias portadoras de emoção negativa. Ela reprime essas memórias portadoras de emoções negativas, não solucionadas como proteção. Agora, ela também apresenta essas memórias, tá, pessoal? Ela não só reprime, como ela apresenta essas memórias para a solução. Eventualmente, como a gente diz, né, de vez em quando a gente fala sobre isso, você acaba tendo alguns, né, tem pessoas que têm até surto, né, teve um surto lá, meio que a pessoa ficou, né, do nada, não é que do nada, né, teve uma provocação, um estímulo, a pessoa não processou aquilo, e o inconsciente trouxe, né, uma memória, acessou a memória, porque ele faz a comparação, lembra? Daquilo que é similar, acessou a memória lá e foi lá buscar aquele arquivo que estava lá, que estava sendo reprimido, né? Porque ela entende que aquilo ia te causar algum tipo de dor, né? Te causar algum tipo de sofrimento em você. Mas sem solução, ficar lá no porão do inconsciente não é a melhor opção, e a gente tem um monte, como eu já disse, tem um monte de memórias, um monte de como que se diz? Tem um modelo de mundo, né? E esse modelo de mundo você tem vários tipos de experiências. Então essas experiências ficam, né, vão sendo guardadas na mente inconsciente, que é a mente de longa duração. E quando ela faz essa comparação de similaridade, ela pega essa experiência que você teve e que é uma experiência negativa, que ela considera negativa, e ela traz, não que ela traz para a solução, quando ela traz aquilo, você externa, né? Muitas vezes você acaba reforçando algo que já existe, né? E permanece, ou de repente você acaba resolvendo. De repente aquilo te faz bem, né? Você colocar aquilo para fora. Muito bem. Isso é a mente inconsciente. Tá? Ela tanto reprime como ela apresenta. O que mais que ela faz? Deixa eu colocar aqui que a mente inconsciente ela é poderosa. Ela gosta de servir. Os monstrinhos embaixo da cama, embaixo da cama, embaixo da escada, como o Harry Potter ficava, acho que morava embaixo da escada, né, mas fica na geladeira, nos cantinhos da geladeira. Então, é bom cada metáfora. Os monstrinhos que ficam lá escondidos lá, que a gente tem que resolver, né? Que a gente tem que resolver. Ou então, ou a gente resolve, ou de vez em quando eles vão aparecer de surpresa. E aí, nessas aparições de surpresa, pode ser que né, não seja tão legal, né, não seja tão interessante. Muito bem. A mente inconsciente gosta de servir, obedecer, né, ordens e instruções. Só que essas ordens e essas instruções, como a gente já disse na terça-feira, tem que ser clara e específica. A mente inconsciente, ela gera, transforma, armazena e conduz e espalha energia. Ela reage a partir do instinto, intuição e hábito, né? Olha só, a mente inconsciente reage a partir de instinto, intuição e hábito. O que mais? Necessita de repetição e prática para que um hábito se instale, para que um padrão se instale. A gente já falou sobre isso também, tem até vídeo meu no YouTube. Funciona pelo princípio da resistência mínima, tá certo? Eu já falei sobre isso, o caminho do menor esforço. Não processa informação negativa. Não processa, e eu estou começando com não processa informação negativa. Olha que interessante. A dificuldade que muitas vezes a gente tem em conseguir
solução, em conseguir resolver, em conseguir mudar alguma coisa em nós, é porque quando a gente dá instrução para a nossa mente inconsciente, a gente, sem querer, né, você acha que não está dando instrução, mas quando você pensa muito em algo, quando você pensa repetidamente naquilo, e além de pensar, você coloca a intenção, aquilo tende a se concretizar, aquilo tende a se materializar, a tomar forma. Então, quando você pensa algo sobre você, por exemplo, vou dar um exemplo bastante simples aqui. Eu quero parar de fumar. Vamos supor que eu estou fumando, eu quero parar de fumar. Porque chega, eu me convenci que eu preciso parar de fumar. Eu não consigo, mas eu quero parar de fumar. E aí a instrução que eu passo para a minha mente inconsciente, porque eu sei que ela é poderosa, eu preciso parar de fumar até o dia 30 de outubro de 2020, às 17 horas. Eu especifico bastante. Eu deixo tudo especificado. Eu consigo até criar memória de futuro, eu consigo me enxergar fazendo. Mas eu estou me enxergando fazendo o quê? Quando eu falo eu quero parar de fumar, a mente inconsciente, ela faz o registro por imagens. Ela não registra vocabulário, ela registra, você fala uma palavra, ela busca associação daquela palavra. Se você nunca teve experiência com aquela palavra, ela vai usar a imaginação. Ela vai usar a imaginação, vai usar a memória, que de repente você viu algum filme, ou então ela vai criar alguma coisa, como a mente. A gente nunca viu a mente humana. Quando a gente fala em mente, o que você imagina? Cérebro? Não é cérebro. Uma bola, um negócio. O cérebro fica doidinho, a própria mente fica doidinha, porque não tem forma. É igual Deus, é igual definir, é igual explicar Deus, né? Ninguém explica Deus. É igual, mas é bem isso mesmo. Você fala de algo que é metafísico, que não tem forma, se não teve nenhuma experiência daquilo, ou você não tem nenhum registro para ela associar, para ela assimilar, ela vai procurar o quê? Né? Então, o que a mente inconsciente vai se basear nesse caso? Então, no caso da informação negativa, no caso da instrução para parar de fumar, quando você fala eu quero parar de fumar, a primeira coisa que vem é a mesma coisa de não pense. Eu mostrei agora há pouco um elefante rosa, não mostrei? Ali na distorção, no filtro de distorção, era propósito. Não pense no elefante rosa. Pensou. Primeiro ela pensa, para depois ela tentar, e quem tenta não faz, tentar fazer aquilo, não vai conseguir. Porque vai tentar e não vai conseguir. Porque primeiro mostrou, já pensou no elefante rosa. Eu quero parar de fumar. Primeiro ela pensa em você fumando. Então você está dizendo mais daquilo que você não quer. Você está dando instrução para a sua mente inconsciente fazer mais daquilo que você não quer. E quase sempre na vida a gente pede sem saber. A gente está pedindo, que a gente não pede só quando a gente verbaliza, a gente pede quando a gente fica pensando demais naquilo, quando a gente fica com muita intenção, quando a gente fica desejando muito aquilo, e tudo isso não precisa falar. Para eu desejar, não preciso falar nada. Você não sabe o que eu estou desejando? Você não sabe a minha intenção? A tua mente inconsciente sabe? Por isso que tem aquela questão lá dela fazer um raio-x antes de você abrir a boca, porque ela percebe a sua intenção também. Então, a mente inconsciente, o nosso inconsciente, ele é poderosíssimo. Ele pega a tua energia, por isso que eu digo que a energia chega na frente. Porque, na verdade, quando você está vindo já à distância, tua mente inconsciente, quando ela recebe a informação dos olhos, que você avistou a pessoa, a mente inconsciente, ela já começa a fazer uma análise detalhada sua, mas não do que ela está percebendo através dos olhos, e a energia, e um monte de outras coisas que, como a mente não é corpo, portanto, eu não sei, existe a mente, aquela individual, mas tem a cósmica também, tem a coletiva, a abrangência, se ela já não está lá em conexão, se já não está lá percebendo tudo, não sei como é que ela faz isso, mas ela consegue perceber sim. Então, é muito importante a gente saber disso. É muito importante que nós saibamos disso. A mente é poderosa, a mente, ela acata, ela adora obedecer. Eu falei agora há pouco da questão do despertar pela manhã. Se você se programar,
mandar mensagem, eu digo mandar mensagem, mandar orientação antes de dormir, pensar, mandar, eu vou, e você conseguir, porque você tem que visualizar, use o poder da sua mente, visualização. Visualize o horário que você quer despertar, visualize o celular, aquele horário que você quer despertar, porque é o celular que vai despertar, não é? Veja como é que funciona no celular, né, quando desperta. Olha no celular os números ali, exatamente como é no celular. Você visualizando isso, você está mandando uma informação, não é isso? E, para mim, pelo menos, e para as pessoas com quem já tem o hábito de fazer, adquiriu o hábito de fazer, porque é treino, 5 minutos antes, 10 minutos antes, você desperta. Pode ser até uma noite de 2 horas de dormida, de 4 a 5 horas dormida. Não precisa ser uma noite de muitas horas, não. Ah, não, mas 12 horas, é claro que eu vou conseguir. Pode ser uma noite de 4 horas, se você está acostumado a dormir 8, 4 horas. Se você programar, você vai despertar. Porque ela é poderosa. A gente sabe disso. Né? A gente sabe muito disso. Vamos continuar falando aqui a respeito, vamos colocar aqui, continuar falando a respeito das funções. Então, ela não processa informação negativa. Então, não adianta você... Né? A gente aprende desde cedo a ser muito negativo, a falar muito não, infelizmente, né? É uma programação nossa, então a gente tem que começar a ser menos negativo e ser mais assertivo, dizer para a tua mente inconsciente o que você quer e não o que você não quer, ter foco, não, eu não quero parar de fumar, eu quero viver de maneira mais saudável, ter hábito saudável, respirar melhor. Eu quero caminhar sem cansar tão rapidamente, subir e descer uma escada de 15, 20 degraus, né, da igreja ou da praça, sem me cansar, como hoje, por exemplo, que eu não consigo subir e descer, porque o cigarro, né, vamos supor que, esse é um exemplo que eu estou dando, não fumo não, tá, gente? É um exemplo. Então você está focando naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Diz para tua mente inconsciente, manda a instrução daquilo que você quer, aquilo que você deseja, afirmando, né? Afirmando e não negando, não de maneira negativa, porque ela não processa informação negativa. E como eu já disse, ela faz associações e conecta as ideias semelhantes e aprende rápido. Essa é a mente inconsciente. Bom, chegamos aqui no como somos programados. Tudo que a gente falou faz parte da programação. A gente está aprofundando, né? A gente está aprofundando nesse assunto. Tá? Como somos programados? Vamos ver a nossa hora aqui, 21h41, tá, pessoal? Vamos fazer mais esse slide aqui, eu já libero vocês, que eu sei que o pessoal tem compromisso aí também, tem pessoas que precisam dormir mais cedo, que tem que acordar cedo, trabalho, e ficar até tarde, tem pessoas que de repente não conseguem ficar, porque tem que sair um pouco antes. Então, eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre esse assunto, aprofundar mais um pouco sobre a nossa programação. Então, como a gente já viu antes, né, como nós vimos antes, o cérebro ele capta, né, as informações do ambiente através dos 5 sentidos, constrói registros que ficam armazenados na mente através de imagens, como eu falei, sensações e sons. Muitas dessas informações organizam-se e estruturam significados, ou seja, qual é o significado que você dá, né? Aí a gente usa uma expressão muito em PNL, Programação Neurolinguística, que a gente chama de fato-significado. As coisas não têm o significado, só tem o significado que você dá. Aquilo que a gente falou a respeito da não ter cor, não ter cheiro, não ter... mas não é só isso, não. A questão emocional também, as coisas só têm o significado, quem dá o significado para as experiências é você. Se a experiência ela é ruim, se ela é boa, se é negativa, se é positiva, depende do seu mapa, do seu modelo de mundo. É você quem dá o significado. O fato é fato, mas o significado é você quem dá. Por isso que é muito importante a gente entender isso aqui. Muitas das informações que a gente recebe, elas são organizadas e estruturadas por significados que você dá através dos seus valores, das suas crenças, das suas convicções, das suas experiências de vida, do teu modelo de mundo que você tem aqui dentro. Por isso que é interessante a gente entender e saber, mas, peraí, por que eu estou... Fato significado.
Não é você quem está dando esse significado. Porque para você é positivo, para mim pode ser negativo. Para mim é negativo, para você pode ser positivo. E você pode, e mesmo sendo negativo, significa que, se é pela lei da polaridade, se está negativo ou se não está dando certo, é porque tem chance de dar certo. É dualidade, é dual. Nesse processo contínuo e ininterrupto que o cérebro, né, ele aprende a se programar através das experiências significativas, como eu falei lá, a questão daquilo que a gente repete muito, repetição, ou que envolva emoção qualificada. Então, como que a nossa mente inconsciente, ela guarda as experiências, as memórias, tá? E forma os hábitos e os padrões, através daquilo que você pratica. O que você pratica muito, o que você repete muito, a mente inconsciente, ela guarda. Aquilo que tem envolvido muita emoção, seja uma emoção que você deu o significado como sendo negativa, que a tua mente inconsciente deu o significado como negativa ou positivo, mas tem emoção envolvida, vai ficar lá. Como os traumas. Os traumas também estão lá, guardadinho, porque tem emoção envolvida. Os bloqueios emocionais também estão lá. Assim como as crenças, tem essas experiências esses comportamentos, né, essas experiências que você teve ao longo da vida, que envolveram algum tipo de emoção, sendo ela possibilitadora ou limitadora, ficou guardado lá, porque envolveu emoção qualificada. Então, uma única experiência, um único evento, sendo significativo através de repetição ou através da emoção, pode gerar programação, olha só, a tua programação, que perdure pelo resto da sua vida. Imagina você, só para a gente fechar aqui, imagina você tendo medo de barata pelo resto da vida. Por exemplo, é uma programação. Quem tá vendo? Tá vendo? Eu fiz questão aí. Tem ali ó, a pessoa gritando socorro e a barata falou, tá louca, eu não te fiz nada. Por que você está gritando socorro? Que a barata não, né, imagina, ela está aqui há tanto tempo, as baratas, não sei se você sabe da história delas, da família das baratas, elas são muito unidas, tá? E elas vivem tudo em família, tem bisavô, tataravô, tem tudo ali misturado, vive tudo misturado. Né? É uma família que tem desde do netinho, do bisnetinho, até o tataravô, morando todo mundo junto, tudo em família. Eles estão aqui desde a época dos dinossauros, as baratas, e vê um ser humano adulto com medo dela, ainda querendo matar, ainda elas voam, né? E a pessoa se apavorando, medo, pavor de barata. E aí você vai buscar, a pessoa, ela está realmente, né, passando por situações constrangedoras, ela quer acabar com aquilo. Ela quer tratar, quer fazer uma terapia, quer fazer umas sessões de hipnose, ou quer procurar um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta para fazer um tratamento, ou né, um praticante de PNL, que nós temos aí tratamento de fobia também, sabemos fazer, e é simples, né, não é tão complicado assim. É simples porque eu digo, como a maneira como, né, eu sei que tem que saber, a pessoa tem que querer, tem que se dar chance, e quem vai fazer tem que saber o que está fazendo. Mas como é que se instala essa fobia de barata? Um exemplo, tá? Um exemplo típico que acontece. A menina ou o menino, criança lá brincando na sala, né? E a mamãe na cozinha fazendo o almoço lá, ou fazendo a janta. Um exemplo que eu costumo citar, tá? No caso da barata. Tá, a mãe tá lá e de vez em quando ela vem, olha para a menininha, para a filhinha dela que está na sala brincando. Ela deu lá um fogãozinho de plástico para a menina, né, para a menininha lá brincar, ou deu uns brinquedinhos para o menino. Pode ser menina, pode ser menino. Fica aí na tua imaginação aí. E aí, de vez em quando ela vem, ela está lá mexendo no fogão, de vez em quando ela vem dar uma olhada, ver se está tudo certo. Numa dessas vindas, que ela sai lá de trás da cozinha, que ela olha no corredor, que ela vê a criança, a menina está indo uma baratinha lá no canto. O que ela imagina na inocência dela? A mãe está lá fazendo comida, botando as coisas na panela. Né? A Nai falando aí, morre de medo de barata. Isso é pânico, né? Isso aí realmente é medo extremo, né? Medo, né? Tem pavor, então tem aqueles traumas mais, aquela fobia mais leve, mas tem os mais
mais sérios também, tem que tratar. Então, procurar psicólogo, procurar, né, fazer também hipnose, sessões de hipnose também ajuda muito, que faz você, né, voltar lá e resolver. Mas, enfim, eu sei que tem muita gente que tem essa fobia aí, tem até pânico de barata, né? Como você disse, se vê na televisão, capaz de já começar a ficar com medo, não precisa ver ao vivo, não. Se vê no celular, tira o celular longe, né? Bom, aí a menina, quando ela olha, o que a menina está fazendo? Vamos pegar um exemplo aqui, de repente, da irmã da Nai, me permite aí, por exemplo, pegar o exemplo da turma, não tem o nome dela não, mas já tem 19 anos, né? Que morre em medo de barata. Então pega o exemplo da irmã, que a mãe pega as coisas e bota na panelinha, ela viu uma baratinha, criança inocente, a gente usa a imaginação, vou pegar a baratinha, vou botar aqui nas minhas panelinhas também para mim, né, fazer a comida. Quando a mãe vê que ela vai com a mão na direção da barata, ela solta um berro. O que a mamãe faz? Mamãe heroína, né? O que toda mãe faz numa situação dessa? Tá lá na cozinha, a criança tá lá com a mão chegando na barata, o que a mãe faz? Solta ali um baita de um berro. Né? Eu não vou gritar aqui, né? Porque os vizinhos vão ouvir. Mas já grita para a menina. Quando ela grita, quando ela solta aquele berro para a menina não botar a mão na barata, o que instala na mente inconsciente da criança? Poxa, se a minha heroína tem medo desse bicho, é porque esse bicho é perigoso mesmo. A partir daquele momento, a mente inconsciente que está programada e ela está ali para te preservar, para cuidar de você, e ela faz tudo para isso, para cuidar de você, da tua integridade física. Ela vai instalar, ela vai, não, a partir de hoje, passar longe desse bicho, esse bicho é perigoso. Por quê? Olha o berro que a mãe deu, né? É rápido também para ela tirar essa conclusão, né? Já instalou. A hora que a mãe gritou, a menina já soltou, levou um susto, já instalou, e qualquer susto que você dá numa criança, você pode estar instalando um trauma. Joga a criança dentro da água de uma vez, que tem que aprender a nadar. Não faça isso, gente. Tem outras maneiras, tem outras técnicas de você fazer sem você causar trauma. Ficar dizendo, não faz isso que o bicho papão pega, não faz isso que Deus castiga, não faz isso que não sei o quê. Para que ficar instalando esses drives mentais nas crianças? Para crescer um adulto que acha que Deus só castiga, que Deus é brabo, que Deus é castigador. Depois, para convencer que Deus é amor, não, minha mamãe falava que ele castigava, não podia fazer. E não funciona, gente. Não é dessa forma. Aí essa criança cresce, né? Ela internalizou aquele som do grito da mãe, né? Aquela imagem da barata, ficou tudo gravado ali. Aquela sensação de pavor e medo. Esse registro fica programado e ele é disparado inconscientemente. Não é consciente, é inconsciente. Porque um adulto de 19 anos, de 40, de 30 anos, não tem medo de barata, gente. Se você tiver consciência, você não vai ter. Não, conscientemente você não teria, não tem porquê. Você é um adulto, aquilo é um bichinho, é inofensiva. Tudo bem que ela come de tudo, mas ela não vai comer você. Não vai. A menos que você passe doce pelo corpo todo, e não tem outra coisa para ela comer, ela adora doce, ela vai te lamber, né? Você vai sentir cócega, que ela vai começar a lamber você, porque ela adora doce, é barato. Mas tirando isso, ela não tem risco, gente. Pelo amor de Deus, não vai oferecer perigo que você, o suficiente para gerar pânico. Então a reação é inadequada. A reação que você tem é inadequada, ela é inconsciente, ela não condiz com a realidade de um adulto, diante de um inseto, né? Aparentemente inofensivo. Né? Isso é inconsciente. Isso é de acordo não com a realidade, e sim com a realidade que está programada. É o teu mapa de mundo, é a sua realidade de mundo. Dentro da sua realidade, dentro do seu mundo, olha que coisa interessante. Dentro do mundo, do seu mundo, tá? Que você, né? Cada um tem o seu mundo muito pessoal, o seu modelo de mundo. Dentro do seu modelo de mundo, dentro do seu mundo, dentro da sua realidade, barata oferece, sim, risco. Isso é inconsciente, mas oferece, sim. E aí, toda vez que você vê uma barata, pode ser no celular, na televisão ou ao vivo. Se for ao vivo, então, aí que a pessoa chega até a desmaiar, né, dependendo do caso.
Então, pânico, e não é só de barata, não. Deixa eu citar mais um, só para a gente fechar aqui. A gente encerrar esse assunto, que isso aqui está dentro das programações. Depois a gente vai aprofundar, a gente vai entrar em outras, na terça-feira a gente dá sequência. Tá? Mas só para a gente fechar esse nível aqui de programação. Medo, fobia de lugar fechado. Quem tem fobia de lugar fechado? Quem tem medo de elevador? Quem tem medo de avião? Quem tem medo de lugar fechado? Como é que se instala? Como é que se instala? Nai, cuidado com seus bebês aí, por favor. Não vai amedrontar as crianças, não vai instalar. A gente tem que tomar muito... Mas aí, a partir do momento que você se conheça, por isso que é interessante esse assunto, né? Porque você está se conhecendo. Se conhecendo, você vai olhar para aquelas crianças, para os seus bebês de 2 e 3 anos, e você vai olhar para eles e falar, meu Deus, eu tenho 2 universos na minha frente. Eu tenho 2 mundos na minha frente, que estão começando agora. Olha que interessante, eu vou estudar eles, eu vou aprender com eles, a gente vai crescer juntos. Não queira, e eu tenho certeza que você não é porque eu te conheço, né? Não queira ser como muitas mães sabichona, acha que sabe tudo e quer que as crianças sejam como ela. Inclusive, se bobear, vai querer que siga a mesma profissão dela. Ou a profissão que ela queria ter seguido e não seguiu, ou ela quer que a criança faça aquilo. Não, eu não fui médica, tu tem que ser médica. Eu não fui padre, tu tem que ser padre. Porque tem que ter um padre na família, porque tem que ter médico nessa família, porque tem que ter advogado nessa família, tem que ter um juiz nessa família. O juiz já tem um TOEFL lá, então estou livre. Eu sei que você não vai fazer isso, instalar esses drives mentais e nem entrar na configuração e fazer com que elas assumam realidades e montem um mapa de mundo delas, que não é muito distante do que elas realmente são, da essência delas, né? Assim como nós estamos muito distantes da nossa essência. A gente precisa ir começando a tirar essas camadas e cada vez que a gente vai tirando uma camada, um véu, né? Tem autores que chamam, líderes espirituais chamam de véu, outros de camada, como uma cebola. Você vai tirando, e cada vez que tira, você se conhece mais. E você se aprofunda mais, e você está mais próximo da sua essência. Está mais distante da superficialidade, está mais distante do que é descartável, está mais distante dos apegos materiais, né? Muito bem. Fobia de lugar fechado. Olha um exemplo, eu brinquei muito de esconde-esconde. Essa brincadeira, não é para brincar de esconde-esconde não, tá? Pode brincar, não, deixa as crianças brincar, não deixa só ficar na frente do computador, do celular, não. Deixa brincar de bolita, de não sei como é que chama na tua terra aí, né, de burca, de bolita, deixa brincar dessas coisas aí, deixa as crianças brincar lá na natureza, no quintal, em contato com a terra faz muito bem. Contato com a terra faz muito bom, é muito bom isso. Criança que cresce no apartamento, gente, tem que ter um final, sempre que possível, leva no final de semana a criança, bota o pé na terra, o pé na areia, coloca você também a terra, você precisa aterrar, lembra, fio terra? Até eletricidade tem fio terra, você tem que aterrar, tem que meter o pé lá na areia, na terra de vez em quando. Larga de frescura, depois você lava. Bom, voltando aqui para o assunto do lugar fechado, da fobia. Brincando de esconde-esconde, ou a pessoa entrou num lugar e não conseguiu sair depois. Eu tive algumas tretas com casa, porque eu morava em sítio, tinha aquelas casas que elas são construídas, né, de madeira embaixo, tem aquele pilarete, aí você consegue entrar embaixo do porão ali. É tudo aberto, as galinhas faz ninho lá, lagarto entra, faz ninho, faz tudo ninho lá embaixo. E aí você vai até onde você consegue ir, mas chega um momento que você não consegue ir, porque o assoalho já, a madeira, encontra com a terra. Eu me enfiava debaixo daquilo quando era criança. E eu, de vez em quando, eu tenho uns sonhos aí, mas não tenho fobia disso. Mas tem uns sonhos que eu não gosto muito. Um sonho que eu estou ali embaixo tentando sair, é um negócio meio agoniante. Deve ser. Eu não tenho isso faz tempo, porque eu acho que se você comer muito próximo da hora de dormir, deve causar essas coisas aí. Mas, enfim, voltando para cá. Entrou dentro, olha só, um exemplo de um exemplo que eu fiquei sabendo, tá? Porque a gente passa por N experiências de pessoas que procuram a PNL ou procura, né, que a gente fica sabendo. O menino, ele queria se esconder realmente. Ele encontrou uma geladeira abandonada no terreno baldio e entrou dentro da geladeira, gente. E naquela época, já faz algum tempo, essa história não é de hoje. Geladeira que trancava, as geladeiras antigas, ela trancava por dentro ou por fora? A geladeira de hoje não tranca.
As geladeiras antigas, não sei se vocês lembram, eu ainda lembro dessa geladeira, elas trancavam por fora, qual porta de frigorífico. Quando entrou a criança entrou lá dentro, tadinho, bateu a porta, ele começou a gritar, ninguém ouviu, se escondeu mesmo. Só que ele começou a gritar, e aí ninguém achava, passou-se várias horas até que conseguiram achar esse menino. Imagina quando abrir a porta daquela geladeira, o pavor que a criança estava. E aquilo se instala, como é o caso da barata, se instalou, né, a mente inconsciente instala, entende que aquilo lá realmente oferece um risco, um perigo muito grande para a criança, e aí você vai entrar em lugar mais fechado, se for casa com, que não tem quarto muito fechado, lugares muito fechados, teto muito baixo, tudo bem. Mas ter o teto um pouco mais baixo, a pessoa já começa a não se sentir bem. Meio que sufocado. O teto, o pé direito que a gente chama mais baixo. Ou se entra no elevador, a pessoa não quer entrar, ela prefere de escada. Andar de avião é um sacrifício para conseguir andar de avião, ou seja, vai limitar muito a qualidade de vida dessa pessoa. A criança cresce com medo exagerado de lugares fechados. Então, dessa maneira que eu estou explicando para você, é que a mente, né, ela aprende, tá, pessoal? Já deu 22 horas aqui. Vou ter que encerrar aqui, tá, pessoal? Vamos encerrar aqui e a gente continua na terça-feira. Faça uma excepcional noite. Eu estou aqui no horário e acabei me esquecendo. Faça uma excepcional noite e um excepcional final de semana, pessoal. Tchau e até terça-feira. A gente continua na terça sobre esse assunto aqui. Beijão para todos. Até mais.